Roboão é um personagem interessante. Ele era neto de Davi, ele era filho de Salomão. E Roboão, ele teve um problema no reino, uma divisão que vinha da parte de Deus. Jeroboão se levanta, começa a incitar ali o povo, e Roboão vai até onde? Vai até os conselheiros. Todo rei tem seus conselheiros. Aí você diz, só o rei? Não, os presidentes também, os governadores também. Toda pessoa em cargo de liderança tem aquelas pessoas que estão ali para aconselhar. Davi fez isso, o pai dele, Salomão, tinha feito isso. Vai lá se aconselhar. O que eu faço acerca disso? Aí os conselheiros, você vai fazer isso, isso e isso. Ele não gostou. Mas sabe o que ele fez? Ele foi procurar os amigos dele. A Bíblia diz, ele foi procurar os jovens que tinham crescido com ele, que eram os amigos dele. E os jovens disseram que nada, rapaz, não escuta isso aqui não. Faz assim. E esse conselho, Roboão aplicou. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu 11 tribos. E ele ficou com uma por causa da promessa de Deus para Davi, não por causa dele. Porque o certo era ele perder tudo. Ele fica com uma, só para dizer assim, vai sobrar essa. Ele perde. Gente, você tem 12 tribos, você perde 11, você perdeu tudo. Você tem 12 cidades, você perde 11, você perdeu tudo. Você ficou com o resto, você perdeu o poder, você não manda nada mais. Tudo por causa do conselho dos tolos. Tudo porque ele deixou de ouvir os sábios para ouvir os tolos. E se tem uma coisa que tem destruído pessoas, famílias, casamentos, amizades, relacionamentos em todos os níveis, se tem uma coisa que tem destruído é o conselho dos tolos. O conselho dos tolos destrói governo, destrói igreja, destrói casamento. Quem são os tolos? A tolo é quem está lá fora. Não, o tolo, ele está em todo lugar tem tolo. Se você não entender isso, você não se protege, porque se você achar que só tem tolo da porta da igreja para fora, você cai em armadilha. Entenda que os tolos estão em toda parte, inclusive dentro das igrejas, inclusive aqui. Não é porque todos nós estamos aqui adorando a Deus que todo mundo é sábio. Tem tolo no meio, em toda a igreja, em todo lugar. Na empresa mais maravilhosa do mundo tem tolo. Na família mais maravilhosa do mundo tem tolo. Em todo lugar que você for, tem gente tola. Então você tem que estar atento para não estar seguindo o conselho de tolos. Porque os tolos, qual é o problema dos tolos? Alguns dos problemas, não vamos falar tudo. Mas alguns dos problemas dos tolos os tolos, eles sempre olham só a superfície. Eles nunca analisam o todo. O tolo, ele vê assim, você está solteiro? Olha, fulano está solteiro também, se junta, casa. O tolo é assim, ele não analisa as coisas, ele não dá, olha, 2 pessoas solteiras, gente, vai. O que está faltando? Por que tu está solteiro? A menina está solteira também, vai lá, fica com ela, casa com ela. Ele só vê a superfície. Apareceu um emprego para mim lá em São Paulo. Aí o tolo diz assim, oxi, vá. Ele não analisa nada do que está por baixo aqui, ele só analisa aqui. Recebeu uma proposta para ir para São Paulo, aí vá. Ele não diz para você, olha, você já calculou quanto você vai ganhar? Você já calculou onde você vai morar? Quanto você vai gastar para morar em São Paulo? Os riscos que você vai correr dependendo do local que você... Não, esse é o sábio. O sábio, quando ele vai aconselhar, ele vai pegar isso aqui, vai tirar o tapete e vai levantar a poeira para tu ver tudo. O tolo nele, ele só vê o raso. Lembra da aula passada? Gente rasa, superficial. O tolo é assim. A solução dele é sempre rasa. Os tolos são pessoas que vivem de achismos. Eu acho que você deveria fazer isso. Eu acho que você deveria fazer aquilo. Eu acho. Tolo é assim, ele vive do que ele acha. Não buscam a direção de Deus e não compreendem, preste atenção nisso, e não compreendem o propósito de Deus para cada indivíduo. O tolo é assim, ele acha que todos nós somos iguais e acabou. Então todos nós temos que tomar as mesmas decisões e fazer as mesmas coisas. Ele não entende que o propósito de cada pessoa é diferente.
Fulano casou, você tem que casar. Se você não casar e continuar solteiro depois de 20, 25 anos, você está debaixo de maldição. Porque todo mundo já casou e você não casou? Esse é o tolo. Esse é o conselho do tolo. O tolo é assim: fulano já tem filho, por que você não tem? Você tem que ter filho também. Porque a vida é assim, todo mundo tem que casar, ter filho, ter neto. Todo mundo é assim, então todo mundo tem que ser desse jeito. Esse é o tolo, ele nivela todo mundo. Aí você diz assim: mas eu não quero casar agora. Eu não encontrei ainda a pessoa de Deus para mim. Eu estou esperando em Deus. Ah, eu casei. Não, nós não queremos filhos agora. Eu me casei, a gente está tudo bem, mas eu não quero filhos agora. Eu e meu marido, eu e minha esposa, nós estamos nos planejando, nos programando. Não quer. Tem que ter agora, por que não? Mas essas pessoas, elas nivelam você, elas pegam você e elas, não, você tem, por que não? Tu vai ficar aqui em Palmeira, tá todo mundo indo para Maceió. Por que você não vai também? Ninguém quer morar mais no Brasil, por que tu vai ficar no Brasil? Por que você tá morando aqui no Brasil? Deixa de ser burro, vai embora. O tolo, ele não analisa, ele não pergunta para você o que é que Deus já falou no teu coração, qual é o teu sonho, qual é o teu plano de vida. Jesus disse: olha, existem eunucos que são no coração. O que é um eunuco? Alguém que não sente desejo de se casar, de construir uma família. Isso pode ser homens e mulheres. Não quero. Uma das grandes pastoras do Brasil, ela nunca casou. Por quê? Porque ela nunca quis. E ela diz: Deus me fez como um eunuco. Eu não quero viver para Deus. Ela está errada? Ela está em pecado? Não, porque a Bíblia fala sobre ela. Ah, é um pecado a pessoa não ter filho? É um pecado a pessoa não querer fazer o que todo mundo está fazendo? Gente, o propósito de Deus para cada pessoa é individual. Eu sempre gosto de voltar para o exemplo de Raquel para exemplificar todas as outras coisas. Raquel morreu porque ela quis igualar a sua vida à vida da sua irmã. A irmã encheu a casa de filho. Encheu. Era fértil. Tome menino, todo ano tinha menino. Aí ela disse: eu preciso ser também assim. Só que ela não entendeu que a irmã tinha algo que ela não tinha, mas ela tinha o que a irmã não tinha. Ela tinha o amor do marido. Que homem velho besta era Jacó, pro lado de Raquel. E ela não percebia isso, porque ela queria competir. E ela perdeu tudo, inclusive a vida, por causa de querer ser igual ao outro, porque ela não quis viver o sonho de Deus para ela. Isso não tem a ver só com o filho, com tudo. Ah, fulano é advogado, eu tenho que ser. Fulano é médico, eu tenho que ser. Fulano é professor. Mas você não é. Pergunte a Deus o que é que Ele tem para você. Porque o que Ele tem para você é melhor. Então o tolo vai te aconselhar sempre a fazer o que ele acha. Eu acho que você deveria fazer esse curso. Eu acho que você deveria fazer tal faculdade. Eu acho que você deveria abrir tal empresa. Eu acho. Esse é o conselho do tolo. O sábio não, ele vai mostrar para você as coisas. Ele vai analisar primeiro o propósito de Deus para você. Tem gente que sai do lugar onde Deus plantou para ir para um lugar onde Deus não quer que ele vá. A pior coisa que tem é você entrar por uma porta que Deus não abriu. Isso é a pior coisa que tem. A porta pode ser bonita, pode ser a porta enfeitada, porta automática. A gente aperta assim, a porta abre, pensa numa porta bonita, mas não é de Deus. Olhe como é a ótica de Deus. Ele diz: larga e espaçosa é a porta, é o caminho que conduz o quê? A perdição. Ele diz: agora o caminho que conduz à salvação, ele é apertado, estreito. A porta é estreita, não é uma porta atrativa. Mas quando você passa por ela, aí você encontra refrigério, você encontra salvação. Isso é na vida, gente. Às vezes aquilo não é atrativo, às vezes aquilo ali não aparenta ser uma coisa tão boa, mas quando você passa por aquela porta, porque aquela porta é de Deus, você se vê dentro da vontade de Deus. O conselho dos tolos faz você sair do lugar onde Deus te colocou para entrar por uma porta que Ele não abriu. Eita, olha, isso aqui é para você. Eu acho que isso aqui é a sua cara. Eu acho que isso aqui, olha, pense numa bênção que Deus tem aqui para você.
não orou, não consultou a Deus, não analisou as circunstâncias. Porque, como eu já falei aqui, Deus fala de muitas maneiras. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala através da sua palavra, Deus fala conosco em oração. Ele fala, muitas vezes quando a gente está sem fazer nada, Ele vem e fala conosco. Mas Ele usa pessoas, Ele usa circunstâncias. Corra do conselho dos tolos. Quem está aconselhando você tem autoridade para isso? Essa é uma pergunta que você deve fazer quando receber um conselho. Quem está te aconselhando tem autoridade? Quem está te aconselhando conhece você mesmo ou só conhece a tua superfície? Porque tem gente que só conhece a gente aqui, ó, aparência, o que a gente vê na igreja. Mas quem está aconselhando conhece você mesmo, sabe o plano de Deus para a sua vida, sabe o propósito de Deus para a sua vida. Quem está te aconselhando tem maturidade espiritual para tal? Quem está te aconselhando tem vida com Deus e é sensível à voz do Espírito Santo? São perguntas que você tem que fazer antes de pegar o conselho do tolo e aplicar. Quem é que está me aconselhando? Você diz, mas pastora, Deus fala através até da jumenta. Fala. Mas não é só a palavra da jumenta que é a palavra e acabou. Até para saber se a palavra da jumenta veio da parte de Deus, você tem que fazer testes. Não é só pegar e ouvir. Interessante que a palavra da jumenta nunca está só. Porque a palavra da jumenta veio junto com o quê? Com a imagem do anjo, com a espada desembainhada. É ou não é? Não vem sozinho. Deus nunca vai... É isso. Não, ele tem a confirmação. Como é que Balaão percebeu que estava acontecendo alguma coisa? Quando Deus fala. Quando ele vê ali a imagem. Deus abre os olhos e ele vê o anjo. E aí Deus vem e fala. A jumentinha falou, mas teve a confirmação. Não fique só com palavra de jumento, não, senão você se ferra. Se você for só na onda da jumenta, você se ferra. Tem que ter confirmação. Tem que ter confirmação.